Hoje é a palavra da primeira parte do Salmo 35. O texto de hoje fala sobre o clamor do Messias Jesus em meio ao sofrimento e o resultado desse clamor, e também fala sobre a acusação contra as más ações daqueles que se opõem ao Messias Jesus e sobre a boa obra de salvação do Messias Jesus. Então, como está sendo dito? Hoje queremos aprender sobre isso e compartilhar a graça. Primeiro, o texto de hoje fala sobre o clamor do Messias Jesus em meio ao sofrimento e o resultado desse clamor. Nos versículos 1 a 3 do Salmo 35 do texto de hoje. Contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e do pavês e levanta-te em meu socorro. Tira da lança e fecha o caminho aos que me perseguem, dize a minha alma, eu sou a tua salvação, está dizendo. Contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que pelejam contra mim, pega do escudo e do pavês e levanta-te em meu socorro, tira da lança e fecha o caminho aos que me perseguem, dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Este salmo é bem conhecido desde a época da igreja primitiva como um salmo sobre o sofrimento do Messias. Aqui, a existência chamada eu na primeira pessoa refere-se ao Messias Jesus, que viria a esta terra vestindo um corpo carnal e morreria derramando sangue na cruz. Também, o texto de hoje está em forma de oração, mas no sentido de que a oração do Messias Jesus, isto é, do Deus Filho, certamente se cumpre e se realiza, talvez seja mais próximo de uma proclamação profética futura do que de uma oração. Ou seja, pode-se dizer que o Messias Jesus, tomando emprestada a forma de oração, está proclamando a obra de salvação que ele mesmo realizaria quando viesse a esta terra no futuro. Em outras palavras, quando o próprio Jesus viesse a esta terra no futuro e levasse adiante a obra de salvação, os adversários se levantariam para se opor, ignorar e desprezar. Não, eles não apenas atrapalhariam e obstruiriam essa obra de salvação, mas, indo mais além, fariam discussões, contenderiam e perseguiriam. No entanto, Deus mesmo contenderia e lutaria contra aqueles que contendem e perseguem o Messias Jesus. Ou seja, opor-se, contender e perseguir o Messias Jesus seria o mesmo que contender e lutar contra Deus, que enviou o Messias Jesus. De qualquer forma, Deus não apenas enviaria o Messias Jesus a esta terra, mas também estaria junto naquela obra e ele mesmo contenderia e lutaria contra aqueles que se opõem ao Messias Jesus. Pega do escudo e do pavês e levanta-te em meu socorro. Aqui, pega do escudo e do pavês representa Deus protegendo e guardando o Messias Jesus daqueles adversários. Ou seja, Deus não enviaria o Messias Jesus a esta terra e o deixaria sozinho, mas ele mesmo guardaria e protegeria o Messias Jesus, além de ajudar e estar junto naquela obra. Ou seja, a obra de salvação do Messias Jesus é uma obra em que Deus está junto e, indo mais além, é uma obra que o próprio Deus realiza soberanamente. Ou seja, Deus não deixaria o Messias Jesus sozinho para levar adiante essa obra, mas ele mesmo guardaria, protegeria, ajudaria e estaria junto. Tira da lança e fecha o caminho aos que me perseguem, dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Aqui, tirar da lança representa que Deus, com seu grande poder, lidaria ativamente contra a obstrução e o incômodo daqueles adversários. Também aqui, os que me perseguem refere-se aos adversários que andam atrás para encontrar fraquezas ou defeitos no Messias Jesus, ou para prejudicar a sua vida. Também aqui, dize a minha alma, eu sou a tua salvação, representa que Deus certamente salvaria daquela contenda e perseguição. Ou seja, esta palavra agora está dizendo que Deus impediria todos os planos, intenções e artimanhas daqueles adversários que atrapalham e obstruem a obra de salvação do Messias Jesus, indo ainda mais além, salvaria até a vida do Messias Jesus. Então, o que Deus faria em relação à obstrução e ao incômodo daqueles adversários? Nos versículos 4 a 8 do Salmo 35 do texto de hoje. Sejam envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida, voltem atrás e empalideçam os que contra mim intentam mal, sejam como a moinha diante do vento, o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa encobriram para mim a sua rede num fosso, a qual sem causa cavaram para minha alma. Venha sobre ele a destruição de improviso, e prenda-o a rede que ocultou, caia ele nessa mesma destruição, está dizendo. Sejam envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida,
voltem atrás e empalideçam os que contra mim intentam mal. Aqui, ser envergonhado e confundido ou voltar atrás e empalidecer representa que os adversários falhariam sem conseguir realizar seu propósito e intenção. Ou seja, Deus faria com que aqueles que buscam a vida, além de atrapalhar e obstruir a obra do Messias Jesus, falhassem sem conseguir realizar seu propósito ou intenção. Em outras palavras, a obra de salvação do Messias Jesus certamente seria realizada e cumprida, apesar de qualquer obstrução ou incômodo. Sejam como a moinha diante do vento, o anjo do Senhor os faça fugir. Aqui, o anjo do Senhor refere-se ao anjo que serve diante de Deus e executa as ordens de Deus. Também aqui, ser como a moinha diante do vento ou fazer fugir pelo anjo representa que ele lidaria com os adversários com muita facilidade. Ou seja, Deus lidaria com aqueles que se opõem e obstruem o Messias Jesus com muita facilidade, como moinha diante do vento ou como expulsar através de um anjo. Não, toda obstrução, incômodo, contenda e perseguição daqueles adversários não teriam nenhuma força diante de Deus e falhariam facilmente. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Aqui, o seu caminho representa opor-se ao Messias Jesus e o atrapalhar e obstruir a sua obra. Também aqui, tenebroso e escorregadio representa que a intenção ou o propósito daqueles adversários certamente falharia. Ou seja, esta palavra também significa que a obstrução e o incômodo daqueles adversários seriam subjugados muito facilmente e falhariam. Pelo contrário, como os anjos que recebem e seguem as ordens de Deus os perseguiriam e pressionariam, as intenções, planos e propósitos deles acabariam não sendo realizados e falhariam. Ou seja, até mesmo os anjos que estão lá no céu, além de guardar e proteger o Messias Jesus, ajudariam naquela obra, fazendo com que os adversários não conseguissem realizar seus planos, intenções e propósitos. Por que sem causa encobriram para mim a sua rede num fosso, a qual sem causa cavaram para minha alma? Aqui, encobrir a rede num fosso ou cavar um fosso refere-se aos adversários praticando todo tipo de artimanhas, enganos, mentiras e mais ações para capturar e matar o Messias Jesus. Assim como um caçador cava um fosso profundo para capturar um animal, cobre-o com uma rede e disfarça por cima da rede com terra ou folhas secas. Ou seja, quando o Messias Jesus viesse a esta terra, os adversários certamente praticariam todo tipo de artimanhas, conspirações, enganos, mentiras e mais ações para capturá-lo e matá-lo. Ao fazer isso, eles certamente atrapalhariam e obstruiriam para que a obra de salvação não fosse realizada. Venha sobre ele a destruição de improviso, e prenda-o à rede que ocultou, caia ele nessa mesma destruição. No entanto, Deus faria com que eles caíssem na destruição de improviso, quando eles menos esperassem, quando não estivessem pensando nisso. Ou seja, esta palavra agora enfatiza repetidamente que os adversários cairiam na destruição, que a destruição viria de improviso, não, que eles mesmos seriam destruídos pela própria armadilha que prepararam. Ou seja, esses adversários não apenas não conseguiriam realizar sua intenção, propósito e plano, mas certamente seriam destruídos. Ou seja, eles cairiam naquele eterno lago de fogo do inferno. Então, como Deus responderia ao clamor do Messias Jesus? Nos versículos 9 a 10 do Salmo 35 do texto de hoje. E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba, está dizendo. E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu? Aqui, minha alma refere-se à existência do Messias Jesus, que vestiu o corpo espiritual e ressuscitou do túmulo após passar pela morte na cruz. Também aqui, sua salvação tem o significado de a salvação de Deus, referindo-se ao fato de Deus ter livrado o Messias Jesus daquela morte. Ou seja, Deus ouviria o clamor do Messias Jesus e faria o Messias Jesus viver novamente daquela morte. Então, o Messias Jesus se alegraria e se regozijaria muito em Deus, que o livrou da morte. Nesse sentido, esta palavra agora está falando sobre a obra do Messias Jesus após a ressurreição. Ou seja, podemos ver que Jesus,
após viver novamente da morte, nos enviou o Espírito Santo e continua levando adiante a obra de salvação. Não, Jesus nos enviou o Espírito Santo e, alegrando-se dentro de nós, está louvando e exaltando a Deus. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu? Esta palavra agora fala sobre a proclamação do Evangelho que Jesus realiza após a sua ressurreição. Aqui, todos os meus ossos é uma expressão sinedótica, representando o corpo, a alma, a vida e tudo mais do Messias Jesus que viveu novamente da morte. No entanto, especialmente aqui, traz à memória a palavra do Salmo 34. 20. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Ou seja, enfatiza que o Messias Jesus é o Cordeiro Pascal cujos ossos não foram quebrados, é o sacrifício perfeito para salvar a humanidade do pecado e é o Messias que Deus prometeu enviar. Não, o próprio Messias Jesus é alguém que venceu a morte e triunfou, onde nem mesmo o poder da morte pôde tocar sequer um de seus ossos. Mas o fato de todos esses ossos dizerem não significa apenas testemunhar e pregar com os lábios, mas representa testemunhar e pregar o Evangelho com toda a existência do Messias Jesus, isto é, com todo o coração e dedicação. Também aqui, quem é como tu, Senhor, também é uma expressão sinedótica, significando que, quando o Messias Jesus ressuscitasse da morte, ele testemunharia e pregaria o quão incrível Deus é, o quão grandioso ele é, e também o quão sábio, poderoso e autoritário ele é. Ou seja, ele testemunharia e pregaria sobre a glória, o poder, a sabedoria e a grandiosidade de Deus, sobre a salvação que Deus realiza, sobre o céu e o inferno, sobre todas essas coisas. Não, através disso, ele louvaria e exaltaria a Deus. Que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Esta palavra agora também é uma expressão sinedótica, representando que o Messias Jesus testemunharia e proclamaria o Evangelho ao viver novamente da morte. Aqui, o pobre, o necessitado, refere-se à nossa vida que tem vivido em meio a todo tipo de sofrimento e tribulação desde que nosso ancestral Adão pecou no jardim do Éden e foi condenado. Também aqui, o mais forte é uma expressão personificada, referindo-se àquele Satanás e aos poderes do pecado, da morte e da destruição que roubam e furtam a vida da nossa humanidade. Ou seja, quando o Messias Jesus vivesse novamente da morte, ele proclamaria o Evangelho, testemunhando e proclamando que tipo de existência é o ser humano, em que situação ele se encontra, quem é Satanás e o que é a salvação realizada por Deus. Em outras palavras, ele testemunharia e pregaria que Deus, naquela salvação, enviou o próprio Messias Jesus a esta terra para salvar o ser humano que não tem nada em que confiar, e também que Deus é alguém que se alegra em salvar esse ser humano do pecado, da morte e da destruição. Em segundo lugar, o texto de hoje fala sobre a acusação contra as más ações daqueles que se opõem ao Messias Jesus e sobre a boa obra de salvação do Messias Jesus. Nos versículos 11 a 14 do Salmo 35 do texto de hoje. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas, quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram um saco. Humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como se fora meu amigo ou irmão, andava curvado e lamentava-me como quem chora por sua mãe que está dizendo. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Aqui, coisas que eu não sabia refere-se a palavras que o Messias Jesus nunca disse ou atos que ele nunca praticou. Também aqui, a inquisição, acusação, refere-se a pegar no pé pelas palavras, perguntando, questionando e pressionando. Ou seja, quando o Messias Jesus viesse a esta terra, o Messias Jesus faria o seu melhor apenas para levar adiante aquela obra de salvação, mas os adversários mencionariam palavras ou atos que o Messias Jesus nunca praticou, usando isso como pretexto para questionar, discutir e pressionar. Em outras palavras, esta palavra agora profetiza uma faceta do sofrimento que o Messias Jesus passaria quando viesse a esta terra no futuro. Então, o que aconteceu com esta profecia? Esta profecia pôde ser confirmada como tendo se cumprido exatamente 1000 anos depois, através do sofrimento de Jesus.
Ou seja, esta profecia mostra exatamente a cena do julgamento ilegal que durou a noite toda no pátio de Caifás, após Jesus ser preso, no final do ministério público de Jesus. Ao olhar em Marcos 14, vemos que os principais sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando falso testemunho e conspirando para matar Jesus. De acordo com a lei judaica da época, para condenar um criminoso à morte, o testemunho de 2 ou mais pessoas tinha que coincidir. Por isso, os adversários subornaram ou mobilizaram falsas testemunhas para matar Jesus. Nos versículos 55 e 56 de Marcos 14. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, mas não o achavam. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes, está dizendo. Ou seja, as falsas testemunhas derramaram todo tipo de mentiras com o único propósito de matar Jesus, e não para falar a verdade. Finalmente, vemos que algumas pessoas se levantaram e deram falso testemunho contra Jesus. Sumo sacerdote. Nós ouvimos este homem dizer que destruiria este templo construído em 46 anos. E então, disse que o construiria novamente em 3 dias. O que você acha? Isso era uma referência à própria morte e ressurreição de Jesus, que era o templo. Aqui, destruir refere-se à sua própria morte na cruz, e levantar em 3 dias significava a própria ressurreição de Jesus. No entanto, eles definiram e pressionaram isso como blasfêmia e profanação do templo. Ou seja, para os judeus, o templo era a própria presença de Deus, por isso, dizer que destruiria o templo era um pecado maligno e inaceitável, passível de morte. No entanto, Jesus disse essas palavras não porque construiria se destruíssem aquele templo feito em 46 anos, mas estava prevendo a sua própria morte na cruz e ressurreição futura. No entanto, eles o interrogaram e pressionaram por coisas que Jesus não pretendia e não sabia. Ou seja, o sumo sacerdote Caifás, vendo que os testemunhos das testemunhas não coincidiam, levantou-se pessoalmente e pressionou Jesus. Por que não respondes nada? Dize-nos diretamente se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Além disso, podemos ver os servos que estavam ali perto cuspindo em Jesus, batendo em seu rosto, dando-lhe socos e zombando dele. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Esta palavra agora é também a confissão mais dolorosa que atravessa toda a vida de Jesus. Jesus é alguém que preencheu toda a sua vida com o bem. Podemos ver que ele curou os enfermos, às vezes alimentou os famintos e foi amigo dos marginalizados durante a sua vida. Mas o que voltou como resultado foi traição e conspiração de morte. Ou seja, os adversários, mesmo vendo as boas ações de Jesus, o caluniaram dizendo que ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios, ou conspiraram e se esforçaram para matar Jesus a fim de protegerem seus próprios privilégios. Esse comportamento ingrato está sendo mostrado ainda melhor quando Jesus entrou em Jerusalém na última semana do seu ministério público. Ou seja, quando Jesus entrou em Jerusalém, a multidão estendeu suas vestes no caminho e clamou: Hosana ao filho de Davi que vem em nome do Senhor. Mas, apenas alguns dias depois, quando Pilatos perguntou: Quem quereis que eu vos solte, o assassino Barrabás ou Jesus? Como indulto da festa, eles escolheram o assassino sem hesitar. Ou seja, eles apontaram o dedo para Jesus, que lhes tinha dado pão e curado suas doenças, e gritaram: Crucifica-o! Esta é exatamente a cena decisiva onde retribuíram o bem com o mal. Não, Jesus abandonou o trono de glória no céu para salvar a eles mesmos, que não tinham outra escolha senão morrer eternamente, vestiu o corpo carnal e veio a esta terra, orando com lágrimas e coriza dia e noite, esforçando-se pela salvação das almas e passando por todo tipo de sofrimento, mas eles estão retribuindo isso com ingratidão. Aqui, roubando a minha alma, deixando-me desolado, solitário, mostra de forma crua a solidão psicológica e espiritual de Jesus. Vemos que essa traição e abandono contra Jesus se estenderam não apenas à multidão, mas também aos seus discípulos. Ou seja, os discípulos eram muito próximos, tendo seguido Jesus por 3 anos e compartilhado alegrias e tristezas. No entanto, quando a tropa enviada pelos principais sacerdotes e a multidão com porrete chegaram, eles abandonaram Jesus e fugiram. Também em Marcos 14, versículos 50 a 52.
Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E um certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e os jovens o prenderam. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu, está dizendo. Ou seja, quando eles viram que Jesus não resistiu com força e foi preso docilmente, perceberam intuitivamente que a vitória política que esperavam era impossível e, ao mesmo tempo, foram tomados pelo medo e pavor de que também pudessem ser presos e morrer. Por isso, eles fugiram abandonando tudo, ao ponto de fugirem com o corpo nu. Aqui, este roubando a minha alma, deixando-me solitário, representa bem o sentimento do Messias Jesus ao passar por essa situação. Mas, quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram um saco, humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Esta confissão agora mostra bem o amor do Messias Jesus e a situação trágica de quando esse amor é rejeitado. Aqui, quando estavam enfermos, refere-se primariamente ao tempo em que os adversários estavam com doenças físicas, mas também representa, em última instância, através de uma expressão sinedóquica, todas as situações em que a nossa humanidade se encontrou devido ao pecado lá no Jardim do Éden. Ou seja, representa todas essas coisas, todo tipo de sofrimento, tribulação, doença, envelhecimento, morte, queda no lago de fogo do inferno. Ou seja, Jesus não ficou como um espectador ao ver as doenças físicas e espirituais daqueles que o odiavam. Não, ao ver a multidão, a Bíblia diz que Jesus teve íntima compaixão e se apiedou deles. Também aqui, vestes de saco e de jejum simbolizam a extrema dor de tomar para si o sofrimento do outro. Ou seja, quando Jesus curava os enfermos, ele não apenas exercia poder, mas, como está dito que ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças, representa que ele entrava no sofrimento deles e estava junto. Também aqui, humilhava a minha alma, afligia a minha alma, nos faz lembrar de todo o cansaço e sofrimento que Jesus passou durante o seu ministério público. Ou seja, podemos ver que Jesus, mesmo quando os adversários estavam tramando conspirações para matá-lo, orava no monte até a noite acabar, com suor tornando-se gotas de sangue, esperando que as almas deles não perecessem. Realmente podemos ver que ele afligiu e humilhou a sua própria alma. No entanto, esses atos bondosos de Jesus voltaram para ele devido à rejeição dos adversários. Não, aqueles adversários rejeitaram esses atos bondosos de Jesus e gritaram para que o sangue da morte de Jesus caísse sobre eles e sobre seus filhos. Ou seja, a oração de Jesus nunca pôde ser uma bênção para eles, e disse que voltou para Jesus e tornou-se lágrimas e suspiros de Jesus. No entanto, podemos ver que Jesus não desistiu aqui também e, lá na cruz, continuou orando até o fim. Pai, perdoa-lhes. O que você acha? Essa imagem atual de Jesus mostra bem a imagem de Deus que ama, não, que tem um amor unilateral por nós, pecadores. Também em Mateus 23:37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste, está dizendo. Podemos medir o nível do amor de Jesus por nós, pecadores, através desta palavra agora. Isso vai além do nível de simplesmente perdoar, e podemos confirmar que está se tornando dor, sofrimento, lágrimas, tristeza e luto. Portava-me como se fora meu amigo ou irmão, andava curvado e lamentava-me como quem chora por sua mãe. Esta palavra agora mostra mais uma vez o amor do Messias Jesus. Por exemplo, podemos ver que Jesus, embora soubesse bem a intenção de Judas Iscariotes de entregá-lo, tratou-o como um amigo até o fim. Ou seja, não é que ele odiou e se afastou de Judas Iscariotes, mas podemos ver que ele lhe deu o pedaço de pão e também o chamou de amigo. Em outras palavras, não é que Jesus desistiu e abandonou tal Judas Iscariotes, mas pode-se dizer que ele estava dando a Judas Iscariotes a oportunidade de se arrepender e voltar. Também podemos ver que Jesus esteve junto e se aproximou das prostitutas, publicanos e pecadores que eram abandonados e desprezados na época. Podemos ver que ele se aproximou, cuidou e amou como se fosse um amigo, como se tratasse um irmão.
Também aqui, chorar pela mãe simboliza a maior tristeza e luto que o ser humano pode sentir na cultura do Antigo Oriente Próximo. Ou seja, Jesus chorou ao olhar para as pessoas da cidade de Jerusalém que, sem reconhecerem a ele mesmo como o Messias, iriam crucificá-lo e matá-lo. Também em Lucas 19, versículos 41 e 42. E, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah! Se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, está dizendo. Certamente, aqui o que à tua paz pertence neste dia refere-se às coisas relacionadas ao próprio Messias Jesus. Ou seja, Jesus veio para salvar e pacificar a nossa humanidade que se tornou inimiga de Deus devido ao pecado. No entanto, o fato é que agora isso está encoberto aos teus olhos. Ou seja, muitas pessoas de Jerusalém, sem reconhecerem tal Jesus e sem perceberem tal fato, não apenas perseguiriam e ameaçariam Jesus, mas o crucificariam e matariam. Não, Jesus está olhando para esse comportamento deles e está derramando lágrimas de angústia. Certamente, isso não é apenas chorar de angústia, mas podemos saber que é uma tristeza e luto profundo, como um filho que chora amargamente com o corpo curvado devido à morte da mãe. Em outras palavras, pode-se dizer que Jesus estava sofrendo e lamentando mais pelo julgamento eterno que os inimigos passariam devido aos pecados que cometeram, do que pelo sofrimento físico que eles lhe causariam. Além disso, ao mesmo tempo, isso mostra bem o quanto Jesus ama nós, seres humanos pecadores, e o quão unilateral é esse amor. Bem, o que você acha? Resumindo esta palavra novamente, quando o Messias Jesus viesse a esta terra, mesmo que os adversários perseguissem e ameaçassem o Messias Jesus faria o seu melhor para a salvação das almas desses inimigos. Como se estivesse fazendo pela salvação da alma de um amigo ou irmão. Não, como se uma mãe tivesse morrido e estivesse realizando o funeral, ele choraria, lamentaria e intercederia pela salvação da alma de nossa humanidade que se tornou inimiga. Ó Deus! Tenha misericórdia deles. Conceda-lhes graça para que não caiam no lago de fogo do inferno. Salve-os através do mérito do sangue do Filho unigênito Jesus Cristo, clamando ansiosamente, sofrendo e chorando amargamente como se minha própria mãe tivesse morrido. Todos os meus ossos dirão: Jesus! Obrigado. Sou grato. Eu te amo. Agradeço por nos amar, por cuidar de nós que nos tornamos inimigos, e por nos salvar através do luto. Seja eternamente glorificado através de nós. Abençoo e oro em nome de Jesus. Amém.